Olá, seja bem-vindo ao nosso momento de reflexão para a vida. E eu convido você para acompanhar aqui este momento precioso que vamos abordar sobre o tema As Palavras Difíceis de Jesus. Se você chegou até aqui, você quer saber um pouquinho sobre as palavras difíceis de Jesus? Eu preciso antes contar um fato. Foi criado nos Estados Unidos um boneco de Jesus. É isso mesmo. Criaram um boneco de Jesus, que ele é bem fofinho, que você abraça ele, você pode dormir com ele. É um bonequinho, né? Tipo, tinha um pano, eu olhei aqui a imagem, aqui é um boneco tipo de pelúcia, né? Mas é um boneco de Jesus, fizeram. E esse boneco diz palavras maravilhosas. Olha só as palavras que esse boneco diz. Eu tenho um plano magnífico para a sua vida. É isso mesmo. Você aperta o boneco, né? Jesus fala assim: eu tenho um plano magnífico para a sua vida. A sua vida é muito importante para mim. Ah, sem dúvida. É uma pura verdade. Todos nós, quando conhecemos a Cristo, boa parte de nós conhecemos a Cristo através de uma experiência difícil que vivíamos. E, diante da pregação da palavra de Deus, ou alguém dizendo pra gente, olha, isso aí tem solução, né? Esse problema aí tem solução. Eu lembro que meu avô dizia que quando eles chegavam em uma cidade para implantar o trabalho evangelístico da igreja, eles perguntavam, o Daniel Berg Gunavir ensinou isso a eles, e eles perguntavam, tem alguém doente aí na casa? E daí a pessoa dizia, eu não quero nada com crente, com esses hereges aí, não quero papo com crente herege, diziam assim naquele tempo, né? Há muitos anos atrás. Mas ele chegava e dizia assim, tem alguém doente aí na casa? Sim, tem aqui alguém com câncer, tem alguém com uma dificuldade. E os pastores diziam assim, nós queremos orar e Jesus vai curar. Claro, aquelas pessoas ímpias que não conheciam o evangelho vivo de Cristo, que os evangélicos ensinam, que pregam, né? Eles ficavam admirados. Mas como assim? Curar? Cura? Que negócio é esse? Então o pastor citava o texto da palavra de Deus, os ensinos de Cristo, e, de acordo com o ensino de Cristo, colocava as mãos sobre enfermos e expulsavam toda a enfermidade, todo o mal, no nome de Jesus. E o que acontecia? As pessoas eram curadas. E quando as pessoas eram curadas, eles diziam, mas que Jesus é esse que vocês estão pregando? É um Jesus diferente da igreja, a qual a gente está há muitos anos aí, desde a nascença, né? No caso ali, né, as pessoas que eram católicas, né, que nasceram no meio cristão, mas não viviam aquela essência do Cristo ressurreto, aquele Cristo que cura, que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que em breve voltará. Que não eram ensinos, né, praticados naquela época pela Igreja Católica, né? Então as pessoas elas ficavam admiradas com a pregação do pastor, e quando o pastor falava, Jesus vai curar. E curava, de fato curava, e cura, né? Eu creio que Deus cura. Eu tenho milagres de pessoas através do rádio, onde estou aqui gravando o programa de rádio, inclusive estou aqui no estúdio onde eu gravo os programas de rádio, né, que vão ao ar em 3 emissoras de rádio pelo Brasil e pelo mundo. Então, eu já tive experiências de pessoas que foram curadas ouvindo através do rádio. Eu disse, olha, Jesus vai curar você agora, nesse exato momento. E eu recebi as mensagens, na época em SMS, né? E agora a gente recebe por e-mail e recebe também via WhatsApp, as pessoas testemunhando. Olha, pastor, eu fui curado instantaneamente no momento da oração. Porque a oração da fé, diz a palavra de Deus, sarará o doente. Então, milagres acontecem. Mas esse boneco nos Estados Unidos dizia assim, olha, eu tenho um plano maravilhoso para você. E todos nós viemos para Cristo através de uma frase como esta. Mas o Evangelho não para por aí. As palavras difíceis de Jesus. Quando Jesus proferiu palavras difíceis, João capítulo 6 e o versículo 66, olha só que texto muito sério.
6:66 de João. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás, já não andavam com ele. Por quê? Porque Jesus trouxe palavras sérias de compromisso com Deus. E nós precisamos compreender os ensinos de Jesus quando ele fala sério também. Porque o Evangelho não para só ali onde ele cura você, liberta você, promete uma vida eterna abençoada, uma vida eterna com ele, mas também você precisa ter uma atitude de mudança de vida. Eu tenho acompanhado muitas pessoas na trajetória da minha vida, eu tenho 46 anos, nesses meus 46 anos eu tenho visto pessoas que têm vindo à igreja, porque eu sou filho de pastor, então nasci com meu pai já era pastor, então estou na igreja desde o berço, e eu tenho visto pessoas que vêm para a igreja, mas não mudam de vida, elas continuam a mesma pessoa quando vieram para Cristo, e parece que não tem aquele compromisso com Deus. Não! São pessoas que não obedecem às palavras difíceis de Jesus. E as palavras difíceis de Jesus, quais são as palavras difíceis de Jesus? São as palavras de: eu não vou realizar os desejos egoístas de vocês. É verdade. Quando Jesus fala assim, ó, cada dia tome a sua cruz, negue o seu eu e siga-me. Negar a si mesmo é negar os meus desejos egoístas. Negar aqueles desejos que são só para mim. Eu preciso agora ter uma visão do reino de Deus. Deus veio para que todos sejam salvos. E através da minha vida, eu preciso passar Cristo para as pessoas. Então, eu preciso negar os meus desejos. Muitas das vezes, os meus sonhos não são os sonhos de Deus. Por isso que a nossa oração deve ser a seguinte: Senhor, que os meus sonhos sejam os teus sonhos. Isto é, aquilo que desejas para mim, coloca em meu coração. Essa é a minha oração. Senhor, que os teus desejos sejam os meus desejos. Agora, não quero, Senhor, que os meus desejos estejam à frente da tua vontade. Essa tem que ser a nossa oração. Então, estas as palavras difíceis de Jesus, que nós precisamos negar o nosso eu, negar os nossos desejos. E muitos deixaram de seguir a Cristo. Eles desejaram assim: olha, eu não vou seguir a Cristo e eu vou ter que deixar de viver a vida que eu levava até agora, só na festa. Você sabe, né? Você sabe. Quem aceita Jesus como Salvador, conhece o Evangelho de Cristo, sabe que uma vida cristã, você precisa tomar algumas decisões sérias em sua vida. Você não pode mais estar envolvido com vícios, com aquela filosofia de vida antiga no mundo. Você precisa mudar de vida, até mesmo de amigos. Até mesmo de amigos. Você precisa mudar de amigos, porque se você é alguém influenciável, isto é, você pode influenciar as pessoas, beleza, tudo bem. Então você vai trazer os seus amigos para Cristo. Agora, existem pessoas que são influenciadas. Elas vão permitir que os seus amigos digam: não, esse negócio, deixa disso, esse negócio de religião, de Jesus, de igreja, de Deus aí, vai lá pra lá, dá dízimo pra pastor, dízimo pra igreja, tá doido, rapaz. É o que as pessoas falam aí fora. Por quê? Porque são pessoas que não conhecem a verdade bíblica. Quando conhecem a verdade bíblica, eles, peraí, eu tenho quebrado alguns mandamentos, eu tenho quebrado a palavra de Deus, eu tenho desobedecido a palavra de Deus. Então, as palavras difíceis de Jesus têm a ver com compromisso. Então, palavras difíceis de Jesus: compromisso, negar o seu eu, negar seus desejos egoístas
e viver uma vida maravilhosa que Cristo tem prometido para você. E é uma obediência radical. Isso mesmo, radical. Então vamos pedir que Jesus nos mostre o que significam suas palavras difíceis e pedir coragem para agir conforme a sua verdade. Tem uma frase bem interessante aqui, ó. Caminho de Jesus nem sempre é fácil. Caminho de Jesus nem sempre é fácil. Por quê? Porque exige de nós negar nossos desejos egoístas. Agora cuide de uma coisa, vou deixar aqui, ó. Hoje o nosso comentário vai ser um pouquinho mais longo, mas eu gostei muito dessa Bíblia aqui, ó. Cuidado com os falsos profetas. O que os falsos profetas ensinam? Aqueles falsos pregadores. Eles trabalham por propósitos políticos e para benefício próprio. Esse é o falso pregador, o falso profeta, que trabalha por propósitos políticos e para benefício próprio. Agora, o homem de Deus, o pregador da palavra, ele trabalha por propósitos espirituais para servirem a Deus e ao povo. Outro ponto importante do falso profeta, do falso pregador. Detinham posições de grande riqueza. Agora, os verdadeiros profetas, os homens de Deus, eles possuem o suficiente, ou o pouco, ou o nada. Falsos profetas, falsos pregadores, entregavam mensagens falsas. Agora, os homens de Deus entregavam apenas mensagens de Deus. O falso pregador, o falso profeta, falava apenas o que as pessoas queriam ouvir. É o que mais tem. Agora, o homem de Deus, o profeta de Deus, falava apenas o que Deus lhes ordenava que falassem. Não se importavam quão impopulares pudessem se tornar. Então, nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Os falsos profetas diziam às pessoas apenas o que estas queriam ouvir. Os autênticos profetas diziam a verdade de Deus. Essa Bíblia aqui é maravilhosa, não é? Bíblia maravilhosa, que palavra maravilhosa. Então, às vezes o Evangelho tem palavras duras, palavras firmes, palavras sérias, as palavras difíceis de Jesus. É muito importante isso. O Evangelho é maravilhoso? Sim, é maravilhoso. É transformador? Sim, é transformador. Mas eu e você precisamos tomar algumas decisões para ter uma vida transformada. A transformação, ela é de dentro para fora. Mas as pessoas precisam ver em sua vida uma vida transformada. Elas precisam ver o fruto dessa vida transformada. E o fruto dessa vida transformada é externo. Verdade. Então as palavras difíceis de Jesus são essas. Negue os seus desejos. Negue seus sonhos egoístas. Negue aqueles propósitos seus próprios. E procure ter os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, a vontade de Deus. E viver o que Deus quer para a sua vida. Amém? Vamos falar com Deus? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, que é verdade. É a verdade. Nós queremos, Senhor, obedecer a Tua palavra. Queremos seguir, Senhor, os Teus preceitos. Que os Teus sonhos sejam os nossos sonhos. Não queremos, Senhor, seguir nossos próprios desejos egoístas, mas queremos Te agradar com o que queres para nós. Queremos fazer tudo para a glória do Teu nome.
E se é para a tua glória, tem que ser de acordo com a tua vontade. Senhor, ajude-nos a ter discernimento do Espírito. Isso, discernimento de Espírito, para tomar as decisões certas. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para termos posições firmes, constantes e de sucesso espiritual. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém.